Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo, no livro de Salmos. Nós vamos abrir no Salmo de número 117. Salmo de número 117. Vamos orar ao Senhor. Senhor, que nesse momento a igreja venha ouvir a Tua voz, que ela venha, Senhor, como uma flecha em nossos corações, que a Tua palavra venha a me edificar e edificar os meus irmãos também, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ler o Salmo? É um Salmo bem curtinho. Tem 2 versos apenas. Diz assim o Salmo: Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Irmãos, esse salmo aqui é uma evidência de que lá no Antigo Testamento já se falava que Deus é o Deus de toda a terra. O Salmo começa dizendo: louve o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Está bem claro para a gente aqui que Deus não é somente o Deus de Israel. Ele, na verdade, é o Deus de todos os povos, de todas as nações. Nós sabemos que antes de Israel existir, Deus já era Deus dos homens. Deus já era Deus de Abraão, Deus já era Deus de Noé lá atrás e de tantos outros homens. Nós sabemos que a nação de Israel foi criada, Israel foi formada. Israel nem sempre existiu ou não é tão antiga quanto as grandes nações da antiguidade. Não, Israel foi criada por Deus. Nós sabemos que Abraão era gentil, Abraão era de um outro povo, Abraão não era judeu, Abraão não era do povo de Israel, porque Israel não existia. Nós estamos aqui ouvindo uma série de mensagens sobre a história da família de José, da família de Jacó. Então a gente começa a perceber e a entender quando Israel foi formado. Nós sabemos que vem Abraão, Isaque e Jacó. De Jacó começa a surgir aí Israel. A gente poderia tecnicamente dizer que foi de Abraão, mas o nome de Jacó foi trocado para Israel. Ele foi o homem que teve um nome precioso de Israel. Até hoje Israel é conhecida como Israel por causa desse homem. Então Deus chama Abraão de um povo pagão que adorava outros deuses, tira Abraão da terra dele e promete fazer de Abraão uma grande nação. O Messias, para nascer, ele precisa nascer de uma nação santa, separada. Não era da Babilônia. O Messias não ia nascer do Egito. Precisaria ter uma nação santa, santificada, para o Messias vir ao mundo. Então o que Deus faz? Vou formar uma nação. A nação de Israel não foi construída pelos filhos de Noé, depois do dilúvio. Eles construíram nações. Eles são pais de muitas nações. Mas o povo de Israel, a nação de Israel, foi programada e formada por Deus ao chamar Abraão. É o intuito do Senhor criar uma nova nação entre todas ou dentre todas as nações da terra. Israel não foi ideia de um homem, como muitos pensam. Ideia de um homem
uma ideia brilhante de formar uma grande nação. Não. Israel nasceu no coração de Deus. É o povo escolhido do Senhor. De todas as nações, pelo seu desígnio, Ele quis escolher Israel. E quis que nascesse de um homem chamado Abraão. De todos os homens da nação de Abraão, Ele escolheu Abraão porque quis Abraão. Abraão não escolheu o Senhor escolheu Abraão e prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Então, Isaac veio de Abraão, Jacó veio de Isaac. De Isaac veio aqueles 12 filhos que o nosso irmão Glenner está expondo aqui. Judá, Rúben, Naftali, Dan e tantos outros. Esses 12 filhos de Jacó são os pais das tribos, das 12 tribos de Israel. Eles crescem. Lembra que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Então, esse povo que cresce, que veio dos 12 filhos, das 12 tribos, esse povo é chamado o povo de Jacó, que na verdade é o povo de Israel. Então a gente começa a entender de onde veio Israel, como ela foi formada, quem é o pai de Israel. Eles chamam Abraão de pai. No Novo Testamento diz que Abraão é o pai de todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então Abraão também é o nosso pai. Então está claro que Deus é o Senhor de todas as nações, não só de Israel. Repetindo, Abraão não era de Israel, ele era um gentio. Então esse salmo aqui, ele chama todos os homens de todas as tribos, raça, língua, nações, a louvar o único Deus verdadeiro. Existem judeus orgulhosos, né? Que acham que Deus é uma propriedade deles. Eu tive um professor convertido a Jesus Cristo. Ele era judeu. Mas eu creio que um pouquinho desse orgulho judaico estava no coração dele. E uma das aulas ele disse assim: olha, vocês são gentios, eu sou judeu, eu sou oliveira, hein? Ramo natural. Isso é bíblico, é óbvio, mas ele não precisava lembrar a gente disso. Mas se a gente for aprofundar, Adão não é de Judá, da tribo de Judá. Adão não é de Jerusalém, nem tinha isso. Não tinha Israel, não tinha nada. Se a gente for aprofundar, Deus é o Deus dos homens. Irmãos, é por isso que missão é importante. Evangelização é importante. É por isso que é necessário que pessoas vejam em si mesmas a vocação de ser um missionário. Eu sei que o sonho dos pais, das mães, é que os seus filhos sejam médicos, doutores, advogados. Não digo nem pastores. É difícil uma mãe sonhar com que o seu filho seja um pastor. Mas o missionário, então, os pais dizem: Deus me livre. É necessário ter missionários em nosso meio, pessoas com essa vocação de ir mesmo para outras nações, para anunciar o nome do Senhor. Porque aí está a prova de que Deus quer alcançar todas as nações. Paulo diz lá em a carta aos Coríntios, que nós somos o apelo de Deus para os homens. Como se Deus apelasse por meio de nós, para que os homens se reconciliassem com Ele por meio de Jesus Cristo. Então esse salmo aqui, ele mostra muito bem o que está na mente do Senhor. Qual é o plano do Senhor para o mundo? Não é ter somente uma nação, é salvar os povos. A igreja é o ajuntamento de pessoas de toda raça, língua, tribo e nação que confessa Jesus Cristo como Senhor. A igreja está em todos os lugares. Então é por isso que é necessário esse evangelismo, a missão. Pessoas que surjam do nosso meio dizendo: eu quero ser um missionário, eu quero ser o apelo do Senhor para os africanos, para os egípcios, para os muçulmanos. É o apelo de Deus. Com isso aqui, tem uma outra coisa importante que eu preciso dizer a vocês. Os homens têm os seus deuses, e Deus quer os homens.
Os homens escolheram para si os seus deuses, a forma de cultuar. Os deuses deles mais se parecem com eles mesmos do que com um Deus transcendental, totalmente outro, Senhor da glória. Nós temos aí várias e várias religiões, vários e vários deuses. Qual é a posição da igreja em relação às crenças dos outros? Qual é a posição da Bíblia em relação às culturas com os seus deuses? A posição da Bíblia, baseada nesse salmo, e da igreja também, baseada nesse salmo, e em todo o plano da salvação, todos esses deuses são falsos. Parece uma afirmação soberba e orgulhosa, mas o intuito de Deus, e com isso o intuito da igreja, é que toda a boca deixe de louvar e adorar os ídolos e venham cantar louvores ao único Deus verdadeiro. Essa mensagem é ofensiva hoje, até mesmo para alguns cristãos que são contra o evangelismo. Eles são contra o evangelismo dizendo: deixem cada povo com a sua cultura e com o seu Deus. Deixem eles adorar a Deus com a luz que eles têm. Ou seja, então, se uma tribo adora o crocodilo, que eles adorem o crocodilo, porque o crocodilo é a expressão exata da divindade para eles. Como que esses crentes, como que esses que se dizem cristãos e defendem isso, o ímpio a gente até entende, mas um cristão defender algo assim, como eles ficam olhando para o Salmo 117, em que o salmista proclama que todas as nações não louvem um crocodilo, não louvem a lua ou o sol, mas que todas as nações louvem a Deus. É óbvio que esse Deus aqui é o Deus de Israel, mas eu dei essa introdução para vocês perceberem que não foi Israel que criou esse Deus, foi esse Deus que criou Israel. Abraão ouviu Deus o chamando. Jacó também lutou com Deus e prevaleceu, por isso o nome dele foi trocado. Ele luta com Deus e prevaleceu. É uma passagem intrigante das Escrituras que um dia a gente pode expor aqui. Louve o Senhor todas as nações. Olha a parte B do verso 1. Exaltem-no todos os povos. Isso é um mandamento das Escrituras, que todos os povos louvem o Senhor. Eu já disse aqui nessa igreja, já preguei, em um dos meus sermões eu já falei disso. De uma vez, eu vendo e lendo o Twitter, eu vi o caso daquele jovem missionário que morreu com uma flechada no peito. Ele tentou evangelizar uma tribo, se eu não me engano era de índios canibais, e ele morreu com uma flechada no peito. E eu fui ler os comentários do Twitter, e estava lá as pessoas dizendo: bem feito. O outro comentava assim, mais ou menos isso: boa mira. Outro dizia: bem feito, mania feia de crente querer evangelizar os outros. E um monte de comentário daí para pior, comemorando a mira do índio e o jovem missionário morto com a flechada no peito. Ou seja, o índio ali, na verdade, ele pode estar reagindo ou se defendendo de uma forma. Mas essas pessoas que estão comentando com o Twitter não têm desculpa. Não tem como escapar, a não ser que haja um arrependimento profundo no coração deles. Muitos ali são ex-cristãos. Eu não acredito que um cristão verdadeiro comentaria isso. Bem feito, boa mira, mania feia de crente evangelizar os outros. Irmãos, se alguém adora um ídolo, vocês lembram da cena de Israel adorando o bezerro de ouro? Por mais que eles achassem que aquele bezerro de ouro era o Jeová que abriu o mar, aquele bezerro de ouro não falava,
não ouvia e não via. Aquele bezerro de ouro era incapaz de ensinar a verdade para o povo de Israel. Aquele bezerro de ouro era incapaz de dar os mandamentos para Israel. É por isso que na adoração a esse ídolo, no momento em que eles estão adorando e festejando aquilo ali, há orgias no meio de Israel. Porque eles estão adorando, por mais que eles chamem aquilo ali de o Deus verdadeiro, pelo fato do ídolo não falar e não proclamar as verdades do Senhor, eles começam a inventar as suas formas de culto. Orgias, queimar crianças no fogo, como algumas tribos fazem. As crianças que nascem aleijadas, eles matam. Porque o ídolo não instrui, o ídolo não fala. Como pode a gente defender essa ideia de deixar os povos com os seus deuses? Nós sabemos que quando uma nação inteira se converte, ela aprende do Deus que fala. Nós temos a Bíblia como revelação especial que instrui, que fala, que diz o que é certo, o que é errado, e que mostra o caminho para o Senhor, que revela a pessoa e a obra de Jesus Cristo para a salvação. Então a forma de culto, ela é redimida, a forma de viver, ela é redimida pela instrução do Deus de Israel, que é o Deus da igreja. É por isso que nós precisamos pregar a verdade e não recuar, irmãos. E nós não podemos deixar de lado o nosso desejo de que todos os homens adorem um único Deus verdadeiro. E eu sei que daí tem várias perguntas. Por exemplo, Portas no Fundo, aquele grupo, né? Eu nem vejo muito. Mas encontram maneiras de zombar do Evangelho, maneiras de zombar da Bíblia, maneiras de zombar de Deus. É o que eu costumo dizer, olha, é muito mais fácil ser cético do que crente. Não é o contrário. As pessoas dizem assim, eles são crentes porque encontraram uma anestesia em Deus. Então eles se apegam em Deus para poder viver e ultrapassar as suas tristezas. Eles dizem que isso é uma infantilidade, que nós criamos Deus para nos apoiarmos nele nos nossos momentos de dificuldade. Isso parece muito fácil, mas é óbvio que não é. É muito mais fácil a descrença. Duvidar é muito mais fácil que crer, como eu disse no domingo passado. Dá para duvidar de tudo, dá para levantar questões e perguntas sobre tudo. A nossa crença é uma crença madura, é uma crença que questiona, que tem resposta, que pensa. Então, esse grupo de comediantes, e um dos seus programas, eu não sei nem o que é aquilo, zombou da questão de ter somente um Deus verdadeiro, porque a pergunta deles são vários e milhões, ou milhares e milhares de deuses. E se o Deus certo for da tribo lá do não sei da onde que ninguém conhece? Eles têm toda a encenação deles, né? Um cara ou um crente, eu não me lembro, que descobriu que naquele último dia o Deus verdadeiro era um Deus lá da tribo do não sei da onde. Por que nós cremos que o nosso Deus é o Deus verdadeiro? Irmãos, tem vários e vários argumentos. Mas um dos mais preciosos argumentos é a ressurreição de Cristo. É a maior resposta para o mundo de que Deus existe, de que Deus ama, de que Deus salva. A ressurreição de Cristo é a maior resposta do mundo de que a tribo daqueles canibais não tem um Deus verdadeiro e nunca terá. A ressurreição de Cristo é a resposta de que o islamismo não tem um Deus verdadeiro. A ressurreição de Cristo choca o mundo. É como uma bomba atômica explodindo e berrando, dizendo: existe um Deus verdadeiro e a verdade vem de Israel. Como o texto inicial que eu li em João 4. A verdade vem de Israel, que é Cristo, nasceu lá da tribo de Judá, descendente de Davi. Olha o que o apóstolo João, que testemunhou tudo, um outro argumento
é inferior ao argumento da ressurreição, mas é o testemunho dos apóstolos, dos homens que viram, e está ligado com a ressurreição, porque Cristo, depois de ressurreto, ele aparece para mais de 500 pessoas, não só para os apóstolos. Olha o testemunho do apóstolo João, em 1 João capítulo 1. Prestem muita atenção nisso. A ressurreição muda tudo. 1 João capítulo 1, versículo 1. Nós só estamos aqui porque Cristo ressuscitou dos mortos. O nosso culto é cristocêntrico. Nós invocamos um Deus que vive e vive para sempre. Olha o que diz. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos. Vocês estão prestando atenção? O que vimos com os nossos olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Olha o que João fala: a vida se manifestou. As minhas mãos apalparam, os meus olhos viram. É um testemunho tremendo e forte que nenhuma outra religião do mundo tem. Você tem contato com Cristo que vive. Ele é real. O livro de Romanos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A ressurreição de Cristo leva a sério o pecado do homem, a morte do homem, que é um fato, todos morremos. Qual é o remédio da morte? Cristo, que é a vida, ressuscitou dos mortos. E a redenção, ele voltará para buscar a sua igreja. Nós temos promessas. Então eu repito, a ressurreição de tantos e tantos argumentos é o argumento principal para demonstrar que a nossa fé não é palha. Ela se agarra em algo sólido, que é a ressurreição de Cristo. Senão não faria sentido nós estarmos aqui. Não faz sentido crer numa vida após a morte se alguém não venceu a morte. Só faz sentido crer numa vida após a morte se alguém destruiu a morte por nós. Um grande teólogo disse o seguinte: que o Espírito Santo também testemunha em nossos corações que a nossa fé é a fé verdadeira. É o testemunho interno do Espírito. O que nos faz crer de todo o coração que o Deus que nós adoramos é o Senhor da glória e o Deus da verdade. É por isso que o nosso intuito é levar o Evangelho a todas as nações. É por isso que não tem essa história, mania feia de crente evangelizar os outros. Se eu tenho uma preciosidade, se eu encontrei algo precioso e eu guardo para mim, sendo que aquilo é muito maior do que eu tenho, é muito maior do que o que eu sou, e eu não dou a ninguém e escondo só para mim, o nome disso é egoísmo. Os cristãos foram achados por Deus, mas de forma humana eu posso dizer, nós encontramos a maior preciosidade do mundo. O que nós vamos fazer com ela? O que faz um jovem ir evangelizar uma tribo de canibais? Ele não queria fazer o mal, ele não quer fazer o mal, ele quer fazer o bem. Ao ponto de dar a própria vida. Um outro grande argumento que defende que a nossa fé é verdadeira
é o testemunho dos apóstolos e dos cristãos com o derramamento de sangue. Se Pedro não viu nada, não viu Jesus ressurreto, se o evangelho não é verdadeiro, se a ressurreição não é verdadeira, por que Pedro não negou depois? Pedro, ele nega Jesus antes de Jesus morrer na cruz. Depois que Jesus ressuscita dos mortos, Pedro não nega. Tanto é que a história diz que Pedro morreu crucificado. E ele não negou Jesus. A história diz que Paulo foi decapitado em Roma. Porque Paulo não retrocedeu dizendo, não, isso é tudo uma mentira. Paulo também viu Jesus ressuscitado. E a grande pergunta é, até quando dura uma mentira? Ou até onde dura uma mentira? Se isso foi uma invenção dos apóstolos, por que perder a cabeça por uma invenção? Eles não ficaram ricos, eles não tinham poder como um rei, nada disso. Assim como o Senhor, eles não tinham morada certa. A gente lê Paulo escrevendo aos Romanos, ele desejando ir para a Espanha pregar o Evangelho. Ele não tinha uma morada certa, ele ia de lugar a lugar pregando o Evangelho do Reino. Para que isso, se a ressurreição é uma fraude? As nossas ações demonstram se aquilo que a gente ensina ou aquilo que a gente vive é verdadeiro ou não. Se eu vejo um homem andando na rua cheio de presente de criança, por que eu iria crer que aquele homem não tem contato algum com criança? As atitudes dele, de comprar presente, de estar caminhando cheio de presente infantil, me faz crer que aquele homem vai encontrar com crianças logo, logo. Porque aquilo que os meus olhos veem, me faz acreditar que aquilo que eu estou vendo tem um sentido. Então esse exemplo de um homem, e eu posso mudar o exemplo aqui, um homem cheio de ovo de Páscoa, também com desenhos infantis, me faz crer que esse homem vai fazer uma caridade para crianças. Porque a atitude dele demonstra isso. Ele não precisa dizer, estou indo me encontrar com crianças. Não. Basta eu olhar para ele, vai ficar evidente isso. É a mesma coisa quando eu vejo um apóstolo perdendo a cabeça pelo nome de Cristo, demonstra que ele cria piamente que a fé dele era verdadeira. E se tratando de apóstolo, a questão é, por quê? Eles te responderiam, porque nós vimos. Nós vimos ele ressurreto. Nós vimos aquele que venceu a morte. Nós vimos. Então que todas as nações louvem o Deus verdadeiro, sem medo, que é o Deus dos cristãos. Vamos parar, irmãos, de ter dúvidas. Vamos parar de ficar levantando questões bobas. Vamos assumir com solidez e com coragem. O Deus verdadeiro é o Deus dos cristãos. E quando ele diz aqui, louve o Senhor todas as nações, é também de cantar louvores a Deus. Depois que eles se convertem, a alegria do salmista é ver as nações cantando e louvando ao Senhor. Como a igreja faz quando se reúne. Essa expressão de louvar a Deus nos conecta. É incrível quando a igreja está reunida louvando o Senhor. É por isso que a gente não pode desperdiçar esse momento também, porque significa que nós já fomos alcançados e já fomos salvos. É uma resposta ao Salmo, eu louvo ao Senhor porque eu fui encontrado, eu fui alcançado, agora eu louvo o Deus verdadeiro, eu não louvo um crocodilo, eu não louvo uma árvore, eu louvo o Deus verdadeiro. Quando a igreja está reunida, precisa cantar, precisa louvar. Louvar é uma expressão da salvação.
Louvar ao Senhor significa que você encontrou a verdade, que a verdade te encontrou. Significa que a verdade é tão bela que precisa ou merece elogios. Louvores são elogios a Deus, que vem de um coração alegre pela salvação. É por isso que a nossa igreja precisa cantar melhor. A nossa igreja precisa louvar melhor. A nossa igreja precisa levar a sério o momento de cânticos no culto. Como eu já disse, isso significa que nós já fomos alcançados. Isso significa que nós já encontramos a verdade. Eu queria agora listar aqui os benefícios dos louvores que nós temos e que aqueles que serão salvos também terão. É muito lindo quando a gente vê tribos indígenas com os seus tambores louvando o Deus verdadeiro. Os índios se convertem. E muitos estão se convertendo. 4 benefícios dos louvores aqui. Ou 4 benefícios de louvar a Deus. Primeiro benefício: o louvor te faz lembrar quem Deus é. Grava isso. O louvor te faz lembrar quem Deus é. Quando a gente canta louvores sobre a soberania, nós lembramos que o nosso Deus é soberano, maravilhoso, imutável, misericordioso. Isso aumenta a sua fé, a sua confiança e o seu amor por Ele. Isso vai alimentando a sua mente e o seu coração. Cante louvores e torne a sua mente saudável. E é por isso, aqui tem uma observação, que os louvores precisam ser bíblicos. Não é qualquer louvor que tem que ser tocado na igreja. Não é qualquer louvor, entre aspas, que pode ser usado no culto. Por exemplo, eu me deparei uma vez com uma coisa chamada louvor, e que tocava em várias igrejas. E essa coisa chamada louvor era assim: a Penina vai ver minha vitória nascer, ela vai carregar o meu sofá. Isso não é louvor. Nunca é louvor. Uma outra coisa chamada louvor: a roda vai girar, a roda vai girar. Eu imagino que é a roda gigante, que quem está embaixo pode estar em cima, fazendo com que os crentes vivam com essa ideia de querer ser exaltado o tempo todo. É ou não é? O sabor de mel, a minha vitória, que vai ter sabor de mel para mim, vai ter sabor de fel em você aqui da igreja. É uma indireta para o irmão do lado. Isso não é louvor. O louvor ele precisa ser bíblico, porque ele só vai nos lembrar de quem Deus é se ele for a expressão da única verdade que eu disse no início da palavra de Deus. Então, quando eu canto louvores que exaltam o Senhor, eu me lembro que Ele é o majestoso e soberano. Isso acalma o seu coração também, te dá segurança. Segundo benefício do louvor: o louvor te ajuda a memorizar a palavra de Deus. Mais uma vez, por isso que o louvor precisa ser bíblico. Não pode chegar, perdoe o irmão Robson, um sanfoneiro aqui dizendo que é compositor e que quer cantar as suas músicas aqui na igreja. A gente precisa examinar as músicas. Quais são as músicas que você vai tocar? Vocês já repararam que a gente não tem o costume de ficar chamando o cantor de fora para cantar aqui. Vocês nunca ouviram aquilo, né? Que diz assim: sonoplasta, faixa 2 do playback. Vocês nunca ouviram. Eu nem sei o que a pessoa vai cantar. Por que eu vou trazer? É necessário saber o que a pessoa crê, o que ela vai cantar.
Porque o louvor precisa nos lembrar quem Deus é, e o louvor também nos ajuda a memorizar a palavra. O louvor é a palavra cantada. O compositor precisa conhecer a palavra de Deus. É um meio de encher a sua mente da Bíblia, da palavra. Você quer ver um exemplo? Não vou olhar para a minha Bíblia, só um exemplo. Não vou olhar. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. Eu irei e os levarei para mim mesmo. Quem disse isso? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem disse? Eu tenho esse texto memorizado por causa de uma canção. É uma canção que canta essa passagem da Escritura todinha. Porque louvores também servem para fazer com que a gente memorize as Escrituras. É por isso que tem gente, tem missionário fazendo esse tipo de trabalho também com os povos que estão sendo alcançados agora. Fazendo uso da Bíblia para cantar, do cantor cristão e de outros hinários da fé cristã, ensinando os novos na fé, os povos alcançados, a louvar a Deus. E o louvor está trazendo benefício para eles. E também para nós aqui, que já temos um tempo na fé. Terceiro benefício do louvor. O louvor te prepara para a palavra e oração. Ele prepara seu coração para orar melhor, ler e ouvir melhor a palavra. Como eu já disse aqui várias vezes, experimente estar num lugar sossegado. Eu sei que para muitos é difícil ter esse lugar sossegado. Procure esse lugar sossegado. Ao encontrar, experimente cantar um louvor que toca a sua alma, que é verdadeiro, é um louvor da palavra do Senhor. Cante ele em solitude, você vai perceber que o seu coração começa a se preparar para falar com Deus. Experimente um dia que você estiver desanimado também, cantar um louvor sozinho. E sinta o seu coração estar preparado para a oração e leitura bíblica. No culto é a mesma coisa, eu já falei para os líderes de louvor da igreja. Se vocês vão bem nos louvores, na abertura do culto, a probabilidade de eu ir bem pregando é muito alta. A probabilidade da igreja receber a minha palavra, a palavra do púlpito, a pregação, receber bem essa palavra, se o louvor na abertura do culto for um louvor bom, é muito alta. Essa probabilidade de você receber bem a palavra, porque o louvor prepara o coração para a oração. Eu lembro que os antigos, quando se dobravam para orar na igreja em comunidade, dobravam os joelhos para orar na igreja em comunidade, normalmente se cantava um hino antes de levantar o clamor. Vocês sabiam disso? Talvez os mais antigos saibam disso. Toda a igreja de joelho, e antes do momento da oração, alguém cantava um cântico. E depois vinha a oração. Esse é o terceiro benefício do louvor. O quarto e último benefício do louvor, não o último de esgotar a questão, o último de hoje. O quarto e último, o louvor liga a igreja no culto público. Faz dos membros da igreja um só corpo, uma só garganta. Vocês querem ver o exemplo? Tem até pessoas que se apaixonam por causa desse exemplo que eu vou dar. Mas eu vou dar o exemplo de amigos. Vocês já repararam que quando você vai falar algo, e você fala, e o seu amigo fala a mesma coisa, a mesma palavra que você, no mesmo momento, não tem uma expressão de espanto? Quando fala junto a mesma coisa? E se isso acontece várias vezes, eles vão dizer que há uma ligação entre eles, né?
Se for um menino e uma menina, um homem e uma mulher, talvez até comece a se apaixonar por isso, com o argumento da ligação. Estamos conectados, estamos ligados. Quando fala uma coisa só, Deus criou o cântico, porque eu sei que existem músicas que não adoram a Deus, mas isso é por causa do pecado, porque quem criou a música foi Deus, para que haja essa conexão de que todos falem e tenham a mesma expressão no mesmo momento, porque isso liga as pessoas. A música tem esse poder de nos ligar, de fazer com que a gente fale cantando a mesma palavra, no mesmo momento, no mesmo ritmo. Quando a igreja está junta, cantando ao Senhor, todos estão ligados ou interligados, como se fosse uma só garganta, louvando a Deus. Esse é o quarto benefício do louvor. É por isso que enquanto a gente ensinava vocês no início do ano sobre essas questões, a gente dizia que se você vem ao culto e nunca canta, só escuta os outros cantarem, é um tipo de egoísmo também. Porque você está sendo edificado pelas vozes dos outros, mas ninguém está sendo edificado pela sua voz. Então, se você quer realmente estar ligado, entrar nessa conexão da igreja, como se fosse uma só garganta, você precisa abrir a sua boca e cantar na hora do culto. Espero que vocês tenham recebido essa palavra, essa exortação em amor. Olha o verso 2 do Salmo, e a gente já está caminhando para o final. Porque imenso é o amor leal, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Esse salmo ordena que as pessoas cantem ao Senhor. Esse salmo ordena que as nações venham louvar ao Senhor. Mas ele dá um motivo para isso. O motivo é: louvem ao Senhor, ao verso 2, porque imenso é o seu amor. A igreja louva ao Senhor porque o amor dele é imenso. É gigantesco, é infinito. O amor de Deus é um grande argumento para a igreja cantar. Não está mais na moda serenata de amor, né? Que os homens antigos faziam na janela das mulheres. Mas é o amor que leva os homens a cantarem. A igreja canta por amor. A igreja canta porque ama. E o principal, ela canta porque é amada. A igreja louva porque é amada. Louve ao Senhor, porque imenso é o seu amor leal por nós. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. A fidelidade de Deus é um motivo. O amor leal é o amor fiel de Deus. As duas coisas aqui estão ligadas. Parece que ele está quase dizendo a mesma coisa nesse verso. Gravem isso que eu vou dizer a vocês. Nós não louvamos a Deus por medo do inferno. Não é por isso que você vai louvar. Nunca vem aqui louvar por medo. Eu vou louvar hoje, que senão Deus me castiga, eu preciso louvar. Eu vou louvar hoje porque eu sinto que a ira de Deus está sobre mim, Não. Esse não é o motivo pelo qual cantamos. Esse salmo diz bem claramente: o motivo da igreja cantar é o amor de Deus. A igreja precisa voltar a pensar no amor de Deus. Vocês sabiam disso? A igreja está pensando em muitas coisas, isso é correto. A igreja está pensando em defender as criancinhas dos homens maus e mulheres más, que querem destruir a sexualidade das crianças. A igreja está se ocupando muito com isso e precisa se ocupar. É missão da igreja defender os oprimidos, sempre foi. Desde a época de Israel, é missão nossa defender os oprimidos.
defender os indefesos, defender os órfãos, as viúvas. É missão da igreja defender as crianças, e a igreja sempre vai defender. É missão da igreja defender as crianças no ventre da própria mãe, que deveria ser o lugar mais seguro. É missão da igreja. A igreja também tem anunciado o juízo de Deus, as verdadeiras. A igreja verdadeira anuncia o juízo de Deus, é necessário. Então a igreja pensa em muitas coisas, e tem que pensar mesmo. Mas a igreja não pode nunca se esquecer do amor de Deus. Você é amado e amada por Deus de forma gigantesca. Se você pudesse ver o amor que está sobre você, você cantaria e gritaria de alegria. É porque nós não podemos ver tudo, mas a igreja precisa voltar a pensar e refletir nessas coisas. Leiam comigo 2 Coríntios 5:14. 2 Coríntios 5:14. Olha o que diz. Vai estar aparecendo aqui na frente. Se você não achou, leia aqui na frente. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você sabe o tamanho desse amor de Deus se tornar homem para morrer em nosso lugar? Para nos redimir dos nossos pecados, nos salvar, nos levar de volta para o nosso Criador. Você sabe que amor é esse? Cristo se coloca como uma ponte entre Deus e os homens, e segura bem firme para a gente andar por cima e encontrar Deus. Esse amor nos constrange. E nós devemos louvar a Deus por isso. Olha o texto de Romanos 5:8. Mais um texto fala sobre o amor de Deus. Romanos 5:8. Já está aqui na frente, olha aqui na frente. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora, ao versículo 9, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se quando éramos inimigos, a segunda pessoa da Trindade deu a vida por nós, quanto mais agora, reconciliados com Deus, Cristo intercederá por nós na sua vida. Quanto mais agora, se Deus foi capaz de nos amar quando nós éramos inimigos dele, quanto mais agora que nós somos filhos. Que carga de amor sobre nós. Ainda tem o texto de Jeremias 31 que diz assim: com amor eterno eu te amei, e com bondade eu te atraí. Irmãos, reflitam sempre, a partir de hoje, que você é sim muito ou muita amada por Deus. Se Deus te ama,
isso é suficiente. Durma e acorde dizendo: Deus me ama. Quando você sentir que não é amado pelas pessoas, ou amada pelas pessoas, lembre-se: sou amado ou amada por Deus, e isso me é suficiente. Essa suficiência do amor de Deus nas nossas vidas faz toda a diferença para nós. Um homem uma vez disse o seguinte, tentando fugir da imaturidade que é ter a aprovação dos homens, que muitos caem nessa armadilha. Para ter a aprovação e o carinho, o amor de muita gente, tem muita gente se perdendo por querer ser amado. Tem muita gente deixando de ser o que é, fazendo papel de palhaço, de bobo, se humilhando diante de homens, por querer a aprovação de todos, por querer o amor de todos. Tem muita gente se sujando por querer carinho e ser amado, querendo a aprovação da sociedade. Então o homem, para tentar fugir dessa imaturidade e dessa tolice, ele escapou disso refletindo no seguinte, e ele disse o seguinte: minha mulher me ama, meus filhos me amam e meu cachorro me ama, ninguém mais precisa me amar. Essa foi a fórmula que ele encontrou e funcionou para ele. Até o meu cachorro me ama, eu não preciso ser amado. Isso fez ele combater muitas coisas sem querer a aprovação dos outros. Mas para nós, ainda que os seus filhos não te amem, ou seu cônjuge não te ame, ou nem o seu cachorro te ame, a Bíblia diz: Deus te ama. Volte a pensar nisso. Deus ama você de tal maneira que morreu por você. Ele te ama de tal maneira que vai viver com você de eternidade em eternidade, sem nunca mais você perecer. Porque a morte ele destronou no túmulo. É por isso que antes de dar essa notícia a vocês, eu precisei falar sobre o Deus verdadeiro, a ressurreição de Cristo, porque no Novo Testamento, sempre que se fala do amor de Deus, Cristo está no meio, como aquele que morreu e ressuscitou por nós. Então reflita nisso, irmãos. Se você está em dúvida do tamanho do amor de Deus por você, veja o tamanho do sacrifício que Ele fez e acorde dizendo: eu sou amado, ou eu sou amada. Que Deus te abençoe, que você possa sair daqui se sentindo tão amado por esse Deus que o salmista disse, que o amor dele é leal. Que Deus abençoe sua vida. Fique de pé, eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus, que a partir de hoje, ó Deus, nós venhamos te louvar melhor. Que a gente venha, Senhor Deus, para a igreja com vontade de cantar louvores a Ti. Que a gente também, ó Deus, não venha negar a Tua palavra, Senhor, ao ponto de achar que não é necessário pregar a Tua palavra para os homens. Que a gente não venha, Senhor Deus, jamais colocar no mesmo patamar os deuses falsos e o Deus verdadeiro. Há uma diferença infinita entre os falsos deuses e o Senhor. Ajude a igreja a ter maturidade, coragem e força para dizer: o nosso Deus é o único Senhor. Senhor Deus, também que o Teu Espírito Santo venha ajudar os nossos corações, Senhor, a terem a convicção de que o Senhor nos ama.
porque o seu amor é suficiente para nós, Pai. O seu amor, Senhor Deus, é tão maravilhoso e intenso, que o Senhor Jesus derramou o sangue dele por nós. Então que a gente não venha viver querendo a aprovação de A e de B, Senhor. Que a gente não venha, Senhor, ficar implorando amor e carinho pelas esquinas, mas que a gente venha te louvar, Senhor, por ter o teu amor, mesmo que o Senhor seja a única pessoa que nos ame no mundo, já é um amor eterno e suficiente, Senhor. Mas uma coisa é certa, se o Senhor nos ama, nós somos amados na igreja, nós somos amados pelos anjos, Senhor. Então nos ajude, ó Deus, a crer fortemente que o Senhor colocou o seu coração em nós, o seu amor, o seu carinho e a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado por esse amor. Que a gente saia desse culto aqui, Senhor, se sentindo mais amado. Que a gente saia desse culto, Deus, tendo a certeza que até nos mínimos detalhes está a prova do seu amor. Muito obrigado. Abençoe a igreja, Senhor. Que os meus irmãos saiam daqui edificados e solidificados na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.